Hoje, 18 de abril, é Dia Nacional do Livro Infantil. Mas você sabe por que essa data existe? Eu tenho certeza que muitos que estão nos assistindo viveram momentos de alegria ao ouvir as histórias do escritor Monteiro Lobato. O Sítio do Pica-Pau Amarelo e tantos clássicos do folclore nacional ficaram conhecidos por causa dele. Por isso, o dia do nascimento de Monteiro Lobato, 18 de abril de 1882, foi reconhecido como Dia Nacional do Livro Infantil. E para a gente falar da importância da leitura para as crianças e aprender dicas de como incentivá-las, eu recebo a pedagoga, pós-graduada em literatura, contadora de histórias, Regiane Grace Furlani. Boa tarde, Regiane. Boa tarde, Vanessa. Obrigada pelo convite. Muito bom recebê-la, porque numa data como essa, a gente reforça uma importância que tem que estar todos os dias, né? Sim. Que é o incentivo à leitura para as crianças. O que a gente ganha quando a gente incentiva a leitura? Só tem a ganhar, né? Os benefícios do livro infantil são inúmeros para as crianças. E hoje a gente pensa que a criança só tem um contato com o livro na escola. Mas em casa também, é a função dos pais também mostrarem os livros, terem contato, ter esse momento de leitura com os filhos. E as vantagens são inúmeras, tanto na questão do vocabulário, quanto na imaginação, quanto na conviver com a sociedade. Isso a gente tem com o incentivo ao livro infantil. E isso está longe de ser uma tarefa da escola só, né? Sim. Então, hoje, na verdade, a gente tem que pensar na questão dos pais também, né? Os pais têm essa função também de leitores e incentivadores de leitura. A gente queria conversar, mas principalmente dar dicas para os pais que estão em casa, né, Regiane? A gente vê uma data tão importante, Dia Nacional do Livro Infantil, né? A gente chega na livraria, tem tantas opções. Existe um guia, alguma coisa que a gente precisa observar na hora da escolha do livro adequado? Qual é a dica nesse sentido? Sim, hoje quando a gente entra numa livraria, como você falou, a gama é enorme. E principalmente os livros, às vezes, que estão mais acessíveis são os livros de personagens, são livros que na formação literária eles não têm uma qualidade tão grande. Então os pais precisam também ter essa criticidade de procurar talvez um pouco mais, entrar um pouco mais dentro da livraria, pedir um auxílio ao vendedor, pesquisar sobre aquele livro, porque só olhando a capa às vezes você não sabe qual é o conteúdo, qual é o assunto que ele está trazendo. Até às vezes ter aquele momento de sentar na livraria e ler aquele livro com a criança para ver se é do agrado do adulto e da criança, porque para o momento da leitura tem que ser assim, não é só o agrado da criança, mas tem que ser do adulto também. Por exemplo, começar pelos clássicos, para quem está muito perdido, começando agora, é uma boa ideia? Sim, acho que os clássicos têm que estar no repertório das crianças. Existe uma gama enorme no mercado, tanto de clássicos com releitura, com adaptações, tanto que a gente viu ali o Chapeuzinho Amarelo, é uma adaptação do Chapeuzinho Vermelho. E a criança ela vai se identificando com esses personagens. Qual é a criança que não adora o lobo mau das histórias, que fica com medo com ele, ou fica com receio, ou acha ele forte dentro da história? Cada criança ela vai lidar com o livro da sua maneira, com a sua personalidade. E é interessante sim apresentar os clássicos, apresentar os autores locais, apresentar livros que são talvez um pouco mais desconhecidos, mas que são também conhecidos. É interessante. Regiane, o Ver Mais é uma sala de estar, né? E a sala é um bom lugar para leitura com as crianças. Vamos mostrar na prática como que pode ser feito isso? Então a gente vai para o chão mesmo, aqui ó, tudo ao vivo. A gente coloca as crianças pertinho. Essa ideia de trazer os livros para perto, se aconchegar, de repente com o pai, com a mãe, com uma madrinha, um amigo, né? Pertinho, isso favorece o interesse pela leitura? Sim, hoje eu dou dica para os pais assim, você tem que estar num local aconchegante. Se é a sala, se é na cama, se é no chão, a criança tem que estar bem aconchegada. Até a gente gosta, quando vai ler alguma coisa, uma rede, a gente precisa de um lugar aconchegante. Então, primeira coisa. E assim, os livros, eles já são atrativos, não dá vontade de pegar eles? Já tem toda essa cor, toda essa função que ele traz na capa, os animais. Então, a criança quer pegar. Fazer isso daqui que a gente está fazendo, colocar algumas opções, já é um primeiro passo? Já é um primeiro passo, e já é um grande, na verdade, que a criança já vai querer pegar. Deixem a criança manusear, pegar o livro, olhar, ver o que tem aquele livro, se tem um personagem que ela gosta, deixar com que ela manuseie. A criança é muito tateável, né? Ela precisa pegar os livros. Às vezes a gente fica com medo de que a criança vai estragar.
Mas a gente também, quando manuseia alguma coisa muito... Danifica. Danifica. Né? E aí, isso é importante, a criança pegar. O livro é para isso, é para a criança usar, para a criança pegar, para a criança folhear, ela mesmo ler as imagens. A gente deve, o adulto, ler primeiro a história antes de ler para a criança? É importante. É importante? É importante a gente ler antes, até para a gente conhecer quais são os pontos da história, às vezes alguns momentos que você precisa fazer um silêncio, até para conhecer qual é o tema que está tendo aquela história. Às vezes existem muitas histórias que elas têm temas sensíveis, como morte, como agressão, temas que às vezes o adulto se reprime, não a criança. Às vezes o adulto precisa se preparar para trazer aquele tema. Isso, o adulto precisa se preparar para aquela leitura. Então o pai, a mãe, o leitor, aquele que vai ler para a criança, muito importante fazer a leitura prévia, ler primeiro antes de ler para a criança. O que a gente deve começar? A gente falava antes que é legal espalhar os livros para a criança ter o interesse de folhear e escolher qual ela quer. Isso. Escolhido o livro, como que a gente faz? A questão do manuseio, a criança precisa ter um manuseio. Entretanto, no momento da leitura, você precisa escolher um livro. Ali daí vai um combinado com o pai, com a mãe, com o vô e com a avó. Quem vai ler? Quantos livros você vai ler? Um naquela noite ou naquela tarde? Porque assim, tem criança que tem um limite de um, mas tem criança que quer 2, 3, 4, 5. E daí chega um momento que para o pai e para a mãe não é mais prazeroso. Ai, eu tenho que ler mais um. Tem que fazer o combinado antes. Então tem que fazer o combinado antes. Combinar quantos livros você vai ler. Ali você escolher o livro. Que tal a criança, deixar a criança escolher o livro que vai ler? Hoje a criança escolhe. Mas também é muito interessante os pais também incentivarem os livros. Porque muitas vezes a criança escolhe sempre o mesmo livro. Aquele livro que ela gosta, ela vai toda noite ao mesmo livro. Que tal incentivar com outros livros também? Fazer uma surpresa, colocar num envelope, esconder embaixo do travesseiro, esconder na sala, deixar espalhado, às vezes até na sala, deixar espalhado em cima do sofá um livro que a criança nunca leu. Deixou em cima, vai dar curiosidade. Deixar os livros visíveis é um bom caminho também em casa. Caminho. A gente costuma colocar tudo em prateleira, certinho, mas isso às vezes não incentiva, né? E até a maneira que a gente coloca, muitas vezes os livros eles estão dessa maneira, só na lombada. E a criança não tem um atrativo nessa questão da lombada. Ou de frente, um escondendo o outro, né? Isso, quando eles estão de frente, ela consegue ver toda a imagem, ver o que está acontecendo no livro, é mais atrativo para ela também. E qual que a gente vai escolher para, então, começar a nossa leitura depois? Teremos contação de história. Hoje eu quero ler O Sapo Bocarrão, que é um livro que faz sucesso em 99,9% das crianças. Eles adoram. Até porque, vamos dar um spoiler aqui, ó. Ele tem dobraduras. Deixa eu baixar aqui só para pegar um pouquinho do microfone. Ele tem dobraduras, então... É um livro já é atraente. Que é atraente e todas as crianças adoram. A gente deve sempre ler o autor, as ilustrações quando vai dar a largada na leitura. Deve fazer uma voz diferente, vozes assim de interpretação. Muito bem, é muito boa essa pergunta. Assim, ó. Interessante a gente ler todas as informações que o livro traz, até porque dos melhores livros que a gente encontra de literatura são os que apresentam o autor na capa. Às vezes, quando a gente vê aquele livro que não tem o autor na capa, não tem autoria, é interessante a gente pensar realmente. Às vezes é um compilado de outras histórias, né? Isso, e não é de uma qualidade tão boa. Então, precisamos ler todas as informações. Quanto a fazer vozes ou não, eu como contadora de histórias, eu faço. Mas isso acho que vai da personalidade da pessoa. O pai, a mãe, que é só ler a história, o livro já diz por ele mesmo. Então, não precisa fazer as vozes. Eu já li muitas vezes, eu quero fazer a voz do lobo, grossa, posso fazer também. E as crianças gravam tudo, até a forma como a gente interpreta, né? Sim. Bom, eu tenho uma menininha de 5 anos, então eu sei que ela repete exatamente a forma como eu li. Vamos fazer o seguinte, então, vamos dar aquele gostinho para as pessoas em casa com uma leitura para a gente encerrar essa nossa conversa. Tem o seu, no seu Instagram, o seu perfil, qual que é? @Vamos Falar de Leitura no Instagram. Lá eu dou dicas de leitura, tanto adultas quanto infantis. Tá na tela, @Vamos Falar de leitura. Tá fácil de achar, se digitar Vamos Falar de Leitura, já aparece. Já. Lá tem outras dicas, né, Regiane? Fica o convite para que as pessoas entrem, né, nesses perfis e possam se inspirar com as ideias, com as sugestões para ter uma leitura com as crianças. E é muito interessante que alguns pais me perguntam quando que eu começo.
a fazer esse trabalho de leitura, esse incentivo de leitura? É hoje, agora. Interessa a idade que a criança tem. Se a criança tem meses, pode começar. Se a criança já é adolescente, começa também. O adolescente também gosta. Crianças alfabetizadas, a gente pensa que não, agora eu vou dar o livro para a criança, ela vai ler sozinha. Se vira, não é assim. Precisa do mediador também, precisa do pai ali. O momento da leitura é um momento de aconchego, de trazer para perto. Senta aqui no nosso colo, senta aqui do ladinho. Então vamos lá, vamos se preparar para essa leitura então do Sapo Bocarrão. O Sapo Bocarrão. Essa história é da editora Companhia das Letrinhas, a história de Kate Faulkner e as ilustrações de Jonathan Lambert. Eu sou o Sapo Bocarrão e como moscas, disse o Sapo Bocarrão, espichando a língua comprida e grudenta. E lá se foi o sapo, dando seus pulinhos. De repente, ele deu de cara com o passarinho azul. Eu sou o Sapo Bocarrão e como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, passarinho, come o quê? Como minhocas torcidas como lesmas, respondeu ele, fechando o bico num estalo. Em seguida, o Sapo Bocarrão encontrou um rato castanho peludo. Eu sou o Sapo Bocarrão e como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, amigo rato, come o quê? Como sementes crocantes, frutinhas com muito suco, disse o rato balançando os bigodes. O Sapo Bocarrão ainda estava pegando moscas quando apareceu um enorme crocodilo verde. Eu sou o Sapo Bocarrão e como moscas, disse o Sapo Bocarrão. E você, crocodilo, come o quê? Rejane, a gente vai deixar para o pessoal em casa ficar só na expectativa, dar um gostinho para a gente terminar a leitura, para que terminem a leitura em casa com as suas crianças. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por esse incentivo, por esse projeto aí de contação de histórias também. Obrigada mesmo.